Porventura sou eu, Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim, e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Shalom a todos, nossos queridos Achim, nossos irmãos, a você que está assistindo agora conosco no nosso canal e vai pegar um assunto como esse. Olha, esse assunto é para quem quer conhecer a verdade, então assiste até o final, tá certo? Porque se você só começar e ver alguns pontos, você pode sair por aí falando, dizendo que nós estamos inventando coisa, heresia, porque é lógico, eu vou tocar em um assunto em que mexe em dogmas, tá bom? E isso às vezes traz um certo desconforto para a sua crença, mas conheça a verdade e a verdade vai te libertar, com certeza. O que eu vou trazer aqui são todos os textos que estão encaixados na Torá, na Brit Hadashah, que chamam de Antigo Testamento e Novo Testamento. Todas elas estão escritas, eu vou trazer textos e textos e não vou precisar ficar criando coisas, mas também vou mostrar de onde se origina todo um conceito dogmático que na verdade é fora da Bíblia, fora da palavra, foi então criado por algo que já vinha entre as nações. E é isso que eu quero chamar a atenção para você. Monoteísmo é um só Deus, não são vários deuses, não são três deuses, e não tem essa questão de mistério, é mistério, não. O Eterno deixou bem claro, como foi dito no início desse vídeo, olha, não há outro Deus além de mim. Não há outro, ok? Então não adianta pensar que estamos formando ou falando a um Deus onde se divide em três pessoas. Isso não existe. Não tem como acontecer isso, tá certo? Quero só dizer para você que se você gostou desse vídeo, você compartilha, dá aí um like, tá certo? Esteja engajando ou nos ajudando a conseguir mais inscritos. Nós temos um bom número de inscritos, mas queremos chegar a uma meta de 10 mil inscritos. Estamos aí na faixa de 6 mil inscritos, mas podemos chegar aos 10 mil e eu conto com você. Passa essa mensagem para frente, chama outras pessoas, convida, coloca pessoas inscritas aí, tá certo? E compartilhe este vídeo porque ele serve e creio que vai servir para a libertação de muita gente, porque o nosso Deus, ele mesmo já deixou ensinando como o povo de Israel deveria dizer Adonai Echad. O Eterno, nosso Deus, ele é um. E é isso que nós temos que entender. O Eterno, ele não vai se contradizer. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que venha se arrepender. Então, na realidade, aquilo que ele fala é a verdade. Ok? Então, vamos iniciar esse momento com alguns textos que eu quero trazer para você refletir. Por exemplo, será esse tipo de doutrina uma doutrina dos apóstolos, uma doutrina daqueles homens do primeiro século, incluindo Shaul? Shaul, para mim, não faz parte dos 12 apóstolos, ok? Os 12 apóstolos foram determinados e mesmo ali nós vemos Matias, que vai entrar como o 12º apóstolo, ok? Já Shaul, ele vai ser um apóstolo que foi colocada a mão sobre ele por uma determinação, uma revelação do Espírito de Elohim, naqueles que estavam ali orando, e mandou separar não só Shaul, mas a Paulo e Barnabé. Shaul e Barnabá, o filho de Nabá, para poder fazer essa obra que o Eterno estava chamando. Então os dois naquele momento foram chamados para ser Shaliach, quer dizer enviados. E as pessoas pensam que apóstolo é uma posição alta, mais alta em todo o mundo eclesiástico. De jeito nenhum. Shaliach, eles são como missionários. Eles são enviados por uma querrilá, por uma congregação. Ok? Então vamos ver bem essas saudações nas cartas de Shaul, né? Conhecido como Paulo, também chamado Paulo. Deus nunca mudou o nome dele. Então assim, ele tinha o seu nome Shaul e sempre foi conhecido como Shaul. Agora, ele também era conhecido por Paulos. E aí eu quero dizer para você, olha as saudações deste homem nessas cartas. Para falar a verdade, em todas as suas cartas. Mas eu trouxe aqui uma relação de cartas em sequência, tá? Desde Romanos
até Colossenses, tá? Então você vai passar aí por Romanos, por Coríntios, por Gálatas, por Efésios, ok? Até chegar a Colossenses, mas se você seguir à frente, as saudações são sempre iguais. Mas eu quero que você preste atenção, porque depois de você ouvir estes textos, aí eu vou lhe questionar, será que Paulo acreditava como muitos aí acreditam? Veja então agora estes textos. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Yeshua, o Messias. Romanos 1, versículo 7. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Yeshua, o Messias. 1 aos Coríntios 1, versículo 3. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Yeshua, o Messias. 2 aos Coríntios 1, versículo 2. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Yeshua, o Messias, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Gálatas 1, versículos 3 e 4. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Yeshua, o Messias. Efésios 1, versículo 2. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Yeshua, o Messias. Filipenses 1, versículo 2. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, orando sempre por vós. Colossenses 1, versículo 3. O que falta agora dentro desses textos aí que Paulo fez essas saudações em sua carta, nas suas cartas, né? O que está faltando? A terceira pessoa da Trindade, já que os que acreditam em Trindade, não é verdade? Ele sempre falou de Deus, o Pai. Deus, o Pai. E o Senhor Yeshua, o Messias. Ou, como em algumas traduções, Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo não é um nome completo, nome e sobrenome. É Yeshua, o Messias. O Cristo, o Messias, o ungido. Tá certo? Então, olha só. Ele pega e chama Deus, o Pai. E o Senhor Yeshua, que é o Messias. Ele deixa bem definido as duas pessoas. E não trata mais de uma terceira. Em todas as saudações de Shaul estão dessa mesma forma. Você viu aí? Prestou atenção? Pega a tua Bíblia e olha também se o que eu estou falando não é a verdade. Observa se também não está em qualquer versão. É dessa forma que estão as saudações. Então, tem alguma coisa aí estranha, não? Porque se essa era uma doutrina, e uma doutrina séria a ser seguida, Shaul deveria estar saudando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ele não faz isso. Ele fala da graça, né, e paz da parte de Deus, nosso Pai, Deus, nosso Pai, e também do Senhor. Olha só que agora ele difere do Senhor Yeshua, o Messias. Qual o problema isso dentro do judaísmo? Nenhum, tá certo? Está definido. Qual o problema nisso biblicamente e no judaísmo? Dizer é o Deus, nosso Pai, é o nosso Deus Yeshua. Ele não fez esse tipo de saudação. Ele não fez uma saudação em nome de três. Ele falou de Deus, o nosso Pai, Yeshua, o Messias. Ok? Então, capta aí, segura aí. Isso eu comecei agora mostrando em todas as saudações, nas cartas de Shaul, algo que ele não usou, nenhuma fez Trindade na sua abertura das suas cartas. Muito estranho. É pelo menos para chamar atenção. Por quê? Porque se é um dogma, se é uma crença, se é realmente algo que eles acreditavam assim, com certeza ele faria uma saudação dessa forma, mas não fez, ok? Nós temos que compreender, inclusive quando se fizeram a reza que chamam de bênção apostólica, que só uma vez Shaul citou algo daquele jeito, e na forma que ele citou, ele não traz uma crença em Trindade, tá certo? O amor de nosso Deus, o Pai, olha só que ele deixa de novo, e a graça do nosso Senhor, Yeshua Messias, as consolações do Espírito. Qual Espírito? Espírito de quem? É o Espírito de Deus ou o Espírito do Mashiach? Porque em Gálatas, Shaul deixa bem claro que nós recebemos da parte do Pai o Espírito do seu Filho que clama dentro de nós, está em Gálatas, Abba, Pai. Olha só, é o Espírito do Mashiach, tá certo? Então assim, vamos ver que é Ele em nós nos torna um. Isso está na oração de Yeshua. Mas tudo bem.
Não estou falando em espírito como pessoa, estou falando espírito como exalação, espírito como natureza, espírito como unção. E nós vamos ver isso aqui, tá certo? Porque nós temos os textos. Ezequiel 36, 26, nós vemos o Eterno dizer: colocarei do meu espírito dentro de vocês. Lá em Ezequiel, anote bem, você pode ir lá olhar 36, 26 e 27. E ele, por último, ele diz: colocarei do meu espírito dentro de vós, farei com que vocês andem segundo os meus regulamentos. Ou, como o próprio Kefa falou lá no período em Atos 2, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você acha que isso é uma frase para um outro ser que é Deus? E que ele diz: eu derramarei dele sobre toda a carne? Então, está havendo hierarquia. Nós temos que aprender o que é, primeiro, trindade. Esse conceito de trindade, que não é uma novidade, tá certo? Por quê? Porque o conceito de trindade já vinha nas nações antigas, no paganismo. Veja só aqui, você conheça agora as trindades que estão tanto na Grécia, como também no Egito e em Roma. Olha só essas trindades aí. No Egito Antigo, a trindade era composta por Horus, Ísis e Osíris. Na Grécia, era composta por Zeus, Maia e Hermes. Em Roma, por Júpiter, Juno e Minerva. Agora eu quero mostrar para você também a imagem, do que é tratado a trindade. Veja só. Aí diz: o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai, e o Pai não é o Filho. Isso quer dizer que são três pessoas distintas. Mas no centro que está dizendo aí é Deus. Então o Filho é Deus, o Espírito é Deus e o Pai é Deus. Mas nenhum é o outro. Então são três deuses que ao mesmo tempo se formam em um. Então são três. Entenda isso. Isso não é monoteísmo, tá bom? Presta bem atenção este gráfico. Aqui não há hierarquia. E aí nós vamos ter um problema grande. Onde não tem hierarquia, ninguém manda em ninguém. Mas Yeshua disse: eu não vim falar nada de mim mesmo, mas de tudo que o meu Pai me mandou dizer. Ok? E aí você vê de novo o Eterno dizendo: do Espírito, meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne, Eu o envio. Então, peraí, como é que, se é uma pessoa e se ele é Deus, ele está subordinado ao Pai, o próprio Filho subordinado ao Pai, então tem hierarquia aí. Mas nessa figura, nessa estrutura cristã que vem da Igreja Católica Romana, que passou também para os protestantes, e aí vem essa, vamos dizer assim, essa mesma doutrina no meio de qualquer que seja a ramificação cristã, todas elas bebem da mesma fonte. Já mostramos aqui então as trindades das outras nações. Estou mostrando agora a estrutura do que é a trindade, tá certo? Que foi montada isso aí pela Igreja Romana e que você acredita exatamente nesse ponto. Agora, vejamos bem. Trouxe aqui para vocês as saudações de Shaul. Mas eu quero trazer para você agora a fé de Shaul, a crença de Shaul, que a gente encontra aí em 1 Coríntios 8, 6. Preste atenção agora esses textos, e eu trouxe em duas versões do próprio Ferreira de Almeida, para que você pudesse conhecer um pouco mais profundo dentro de duas traduções, tá certo? Para que você possa compreender o que esse texto quer dizer. Veja só. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Yeshua, o Messias, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 aos Coríntios 8, versículo 6. Almeida Corrigida Fiel. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Yeshua, o Messias, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. 1 aos Coríntios 8, versículo 6. Almeida Revista Imprensa Brasileira. Shaul diz para nós, quando ele diz nós, ele está falando nós judeus, há um só Deus. Entre
vírgulas, isso é um aposto. Ele definiu o Pai. Só há um Deus, o Pai. Veja que logo depois ele vai dizer o seguinte, né? Há um só Deus, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. Tudo pertence ao Eterno. Isso está em lá em Salmos 24, ok? Toda a terra e seus habitantes pertencem a Deus. E aí depois ele vai citar sobre que temos o Senhor Yeshua, o Messias, ou em outras traduções, Senhor Jesus Cristo, que é a mesma coisa. Senhor Yeshua, o Messias. Ele define agora quem é. Um é Deus, o outro é Messias, pelo qual são todas as coisas, ou pelo qual existem todas as coisas, porque por meio do Mashiach, Deus criou todas as coisas. Tá certo? Aqui não vai dar tempo para eu definir, porque eu não quero deixar esse vídeo longo, mas eu iria falar sobre o que é a voz. O próprio Maimônides diz que a voz de Deus ela tem forma, ok? Inclusive o que Moshe vê entre a brecha da fenda, isso está ali no livro Guia dos Perplexos de Maimônides. Então está escrito isso, ele falando sobre a voz, ok? Mas vamos seguir. E ele diz, pelo qual existem todas as coisas, tá? Mashiach mantém a criação, vindo isso, uma autoridade e poder dado pelo Pai. E diz assim, por ele, nós também, é lógico, nós aprendemos pelas palavras de Mashiach e vivemos por essas palavras e o ensino da Torá. Mashiach, inclusive, se aguarda na sua vinda também que ele esteja ensinando a Torá de uma forma tão ampla e perfeita, tá certo? Que inclusive dentro do conhecimento rabinático, o próprio Moshe, Abraham, os patriarcas, todos estarão aprendendo de Mashiach sobre essa lei, sobre a Torá, de uma forma esplêndida de ser ensinada. Agora veja as palavras do próprio Yeshua. O que Yeshua afirmou a respeito dele? Você crê que as palavras de Yeshua são verdadeiras? Então tem que acreditar no que ele está falando, sem inventar rodeios ou desculpinhas acontecendo aí. Não, ele falou isso porque isso. Não, ele disse isso porque ele estava como homem. Aí inventam uma história que ele estava como 100% homem, 100% Deus. Você sabe o que é ter 1% do Deus criador de todas as coisas? O que seria você se tivesse apenas 1% de Deus em ti? De Deus, quando eu digo assim, do poder criador, do poder da excelência de ser um Deus. 1%. Você não ia morrer, você não ia ter enfermidade, você não ia ter fome, você não poderia ser tentado sequer, porque lá em Tiago, lá em Jacob, ele diz o seguinte, que Deus a ninguém tenta, porque ele não pode ser tentado pelo mal. E Yeshua foi tentado. Então tem um problema aí, né? Aí a pessoa volta e dá um empurrão assim, não, é porque ele era 100% homem. Mas o que ele fez? Anulou os 100% Deus? Porque ao mesmo tempo algumas coisas acontecem e você diz, não, porque ele era 100% Deus. Aí tem um homem que ele é 200% de alguma coisa, porque é 100% com mais 100% dá 200%. E a meta seria então em 1000%, e os outros 800, o que ele é? É um problema muito grande, e aí inventam uma coisa, eu não sei explicar, isso é um mistério. Não, isso não existe assim, tá certo? Não é dessa forma. Isso aí é para enganar as pessoas e levar elas à ignorância. Então vejamos só. Yeshua vai afirmar aqui, lá em João, capítulo 20, no versículo 17. Veja aí. Disse-lhe Yeshua, deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, versículo 17. Yeshua em Apocalipse diz, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3, versículo 12. João escreve as palavras de Yeshua dizendo, ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. João 14, versículo 18. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Yeshua, o Messias, aquele que tu enviaste. João 17, versículo 3.
Nesses textos que você ouviu, não só de João, mas também de Apocalipse, e também lá em João 14, você ouviu que Yeshua falou algumas coisas bem interessantes. Primeiro, em João 20:17, ele disse: eu volto para o meu Pai, o Pai de vocês. Ora, a oração que todo judeu faz, né? Muitas delas, ele inicia dizendo assim: Avinu Shabbat Shamayim, Pai nosso que estás nos céus. É interessante que pegaram e vamos fazer a reza do Pai Nosso, como sendo algo específico, né, de Yeshua. Mas não, isso é uma oração rabínica, tá certo? Se você pegar um sidur de orações judaicas, você vai ver muitas delas que começam dessa forma: Avinu Shabbat Shamayim, Pai Nosso que estás nos céus. Ok? Então, ele disse: volto para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Peraí, mas aquele símbolo lá da Trindade, se um deles então tem Deus, não pode ser tudo Deus, entendeu? É Deus ali no meio, então um é Deus, e tem os três, um não é o outro, mas todos eles são a mesma coisa. Agora, Yeshua está dizendo: volto para o meu Deus, para o meu Pai. Complica agora, não? Ou você acha que vai chegar naquela coisa de dizer assim: não, é porque ali ele estava falando como homem. Porque se você entrar na história de que ele estava falando como homem, nós vamos ter o problema de Apocalipse capítulo 3, porque em Apocalipse capítulo 3, ele já tinha ressuscitado, já tinha recebido a glória de Mashiach, tinha subido, está, como diz no Zohar, agora escondido no Gan Eden, mas ele aparece para Yohanan, e veja só o que ele diz, em um só versículo, né? Aqui vencer, farei coluna no templo do meu Deus. Você ouviu aí esse texto? 4 vezes ele vai citar meu Deus. E agora? Agora ele estava 100% homem? Era nessa questão? Como João, quando o viu, caiu como morto? Então, em que posição ele está agora? E que ele fala, meu Deus. Yeshua tem Deus como seu Deus. Não botei aqui, mas eu me lembrei agora de mais um texto, quando Yeshua está falando com aquela mulher samaritana. E ele diz: vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos. Quando diz nós, inclui-se a pessoa que está falando. Nós adoramos a quem conhecemos. Veja só, porque Yeshua, segundo Hebreus, ele é sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele faz um serviço dos homens para Deus. O sumo sacerdote não é Deus. E esse serviço é chamado adoração, tá certo? Avodá é a adoração a Deus. Inclusive o próprio sumo sacerdote participa do culto, participa da adoração, participa do serviço, ok? Então veja só, estou usando sempre textos bíblicos para confirmar o que estou falando. Vamos mais à frente. Lá em João 14:28, Yeshua vai dizer o quê? O Pai é maior do que eu. Não, ele estava ali usando porque ele era homem. De novo, vamos usar esse tipo de argumento, ok? Yeshua está numa brincadeira, enganando os seus discípulos naquilo que ele está ensinando. O Pai é maior do que eu. Não, mas na verdade, eu e o Pai somos a mesma coisa, tá? Mas aqui, o Pai é maior do que eu. Porque ao mesmo tempo, você vai trazer um texto para mim, e já a gente vai tratar isso, que Yeshua diz assim: eu e o Pai somos um. Pronto. O Yeshua que disse eu e o Pai somos um, disse também o Pai é maior do que eu. E agora, como é que você se sai disso? Porque se eles são um, ele não era para ter dito o Pai é maior do que eu, não é verdade? Aquele que teve como dizer eu e o Pai somos um, por que ele disse que o Pai é maior do que eu? Lembra um texto que chegaram e disseram que chamaram ele, ó bom mestre? Ele disse: quem é bom senão um? O Pai. De novo, ele não se colocou aí. Agora, esse texto de João 17:3, ele é fantástico, porque ele diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Ele não falou que conheçam a nós, mas conheçam a ti como único
Deus verdadeiro. Olha aí o Shema, Yeshua declarando de novo que Adonai Echad, que o Senhor é um, nosso Deus é um. Que conheçam a ti. Ele não falou que conheçam a nós, ele poderia ter dito conheçam a nós, como o único Deus verdadeiro, já que os três são um. Mas não, ele não usou isso. Conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Olha, esse eu não tenho culpa. Isso foi Yohanan que escreveu, João, tá certo? Nas palavras do próprio Yeshua. Por isso que eu perguntei, você acredita mesmo nas palavras de Yeshua, que o que ele falou é a verdade? Pois então tem que aceitar. Agora, ele diz assim, o Deus verdadeiro, e crê também em Yeshua, o Messias, a quem tu enviaste. Olha aí, que tem alguém maior, como ele disse, o Pai é maior do que eu, enviou. Não é isso que você canta também, que Deus enviou? Se Deus enviou alguém mesmo antes dele ser homem e ser menor, vamos dizer assim, como muitas vezes querem classificar, mesmo antes disso, Deus era superior porque Deus enviou, e quem é enviado, ele é menor do que aquele que envia. Porque se os dois são a mesma patente, ninguém envia ninguém. Alguém se coloca para vir ser emprestado, o outro enviar. Então ali está mostrando uma superioridade porque Deus enviou, Deus mandou, Deus ordenou que ele viesse e ele veio. É isso que a gente tem que compreender. Vamos mais. Temos também aí algumas declarações dos apóstolos, dos enviados por Yeshua. Veja agora. Os enviados por Yeshua oraram dizendo: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Yeshua, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Yeshua. Atos 4, versículos 27, 29 e 30. Veja aqui que Atos 4, né? Eu botei o verso 27, 29 e 30 para você entender o contexto. Mas o ponto que eu quero pegar é que o Eterno diz assim, enquanto estendes a mão, quem que estende a mão? O próprio Eterno. Enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo servo Yeshua. Pelo teu santo servo Yeshua. Agora, nós estamos lendo em Atos. Os discípulos poderiam tratar como Deus, mas não tratar Yeshua como servo do Eterno. E quem faz os milagres, quem faz as curas, é o Eterno. Pela mão do Eterno, ele diz, para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo. Mas a mão do Eterno é quem faz. Veja o texto. Observe esses detalhes, porque faz toda a diferença. Amém? Vamos seguir. Volto aqui com a palavra que eu disse que eu sei que alguns usam, porque perguntam logo para mim. Mas quando Yeshua diz, eu e o Pai somos um, não está falando ali que ele também é Deus? Será? Então veja esse texto agora que está em João 17. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, versículos 20 e 21. João 17, 20 e 21 vai dizer o quê? A oração de Yeshua. Aí é interessante, eu vou pegar mais o final. Assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, peraí. Se Yeshua está no Pai, se está dizendo que ele é Deus, e porque o Pai está nele, porque isso é algo lógico. Nós habitamos dentro de Deus, tá? Você tem que entender, isso aí é um outro assunto, que é do Tzimtzum. Nele existimos. Então, estamos no Pai. E o Pai está em nós. Sim, o Espírito de Deus habita em nós. Então, o que acontece?
Nós estamos no Pai e o Pai está em nós. E aí o que Yeshua está falando agora? Que eles sejam um em nós. Então, na verdade, tá todo mundo agora virou Deus. É isso que você pensa? Porque se for usar essa lógica, olha aí o que vai acontecer. Esse texto mostra o que está se falando de estar em unidade, estar, né, em concordância, né, buscar o mesmo propósito, viver santidade, viver da mesma forma. É isso que está se tratando. Então, se você vai dizer, eu e o Pai somos um, e transformou isso aí tudo em divindade, você vai ter que responder essa parte aqui de João 17, porque João 17, porque Yeshua está orando ao Pai e falando que nós todos podemos ser um também neles e eles em nós. Isso não é a mesma realidade? Não é a mesma coisa? Com certeza. Ser um, para mim, se usou dessa forma de um texto, vamos usar nos outros textos também. Ok? Mais à frente vamos ver um outro ponto que eu sei que traz muita confusão para a cabeça das pessoas. Mas eu quero trazer isso aqui num contexto que você vai ver agora aí dentro do próprio grego. Infelizmente eu não tenho esse texto, eu não posso usar um hebraico aqui e dizer esse é o texto original em hebraico. Não posso. Até porque se tiver algum em hebraico, infelizmente ele é uma tradução vindo do grego. Mas eu quero te mostrar uma mentalidade hebraica, porque João era um judeu e ele com certeza sabia ele tinha uma mente hebraica de um judeu e o que ele escreveu na mentalidade judaica. Então, preste atenção nesse texto agora. Esse texto aí é de João 1:1, que diz, no princípio era o verbo, isso está nas maiores traduções. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Uau, tá aí. Chegamos então no ponto que mostramos que realmente Yeshua é Deus. Beleza, vamos lá. Agora, olha esse texto no grego, tá? Estou trazendo para você aí no grego, um transliterado do grego para facilitar a leitura e mais embaixo uma tradução como se fosse direta, tá? E você vai ver aí, eu não sei muito ler em grego, mas eu quero trazer alguns pontos e algumas palavras, né? Ele está falando do verbo, está falando de palavra, está falando de logos. Então dá para você logo ver aí a palavra logos, tá? Que no princípio era logos e o logos estava com... Veja essa palavrinha aí quando ele diz estava com Deus. Como é que foi escrito Deus no grego aí? Ton theon, tá? Veja aí, ton theon, tá grifado aí para você ver. Ton theon. Aí vem o que mais? Kai theos. Olha só, a questão não era nem, e o verbo era Deus. Veja que eles inverteram essa tradução. E Theos era Logos. Por isso que a tradução direta diz assim, e Deus é a palavra. Só que esse Deus agora, que a gente está traduzindo por Deus, porque Theon e Theos teria a mesma tradução de Deus, mas não são o mesmo tipo de Deus. Se você pegar uma pessoa que conhece o grego, ou mesmo um teólogo sincero, ele vai dizer que ton theon está falando de o, com um artigozão na frente, o Deus. Sabe onde é que você aprende isso? Na mitologia grega. Quem assiste filmes aí, por exemplo, que hoje esses filmes de super-herói estão mais falando do panteão dos deuses gregos do que qualquer outra coisa. Então tem um que é o Deus do Trovão, num dos últimos filmes, que ele até ficou totalmente pelado. Quando ele vai ser chamado, parece que vai ter uma festa no céu, né? A turma contava piada antes com festa no céu com a bicharada. Mas assim, os animais, né? Para ninguém entender que eu estou falando de outra coisa, né? Os animais que tinha lá, o macaco, o coelho, a tartaruga, essas coisas, falavam sempre da festa do céu com os animais. Então, o que acontece? Só que quando eles estão conversando, que eles vão para lá, uma dessas semideusas aí, pergunta assim, será que o Deus maior estará lá? Veja que isso é era a mentalidade grega, tá? Então tinha o ton theon, diferente dos theos, porque tinha os deuses, e aí vem theos, ok? Então quando eles passam essa palavra para cá, dentro do grego, você vê que ele falou que este verbo, esse logos, habitava com theon, o Deus. E Theos era
o Logos. Theos era a palavra. Agora eu vou te dar umas palavras aqui que elas vão relativizar dentro, assim, eu posso buscar uma informação que isso no hebraico ficaria muito mais bem arranjado. Uma coisa é quando você está dizendo assim, e a palavra estava com Hashem, aí vem um tetagrama, tá certo? Com Hashem. E depois ele diz assim, ele poderia usar muito bem essa palavra, Elohim era a palavra. Porque nem sempre Elohim é Deus. Assim como também, ele poderia estar usando aí, né, que a palavra estava com Adonai. E Adoni, ou Adon, era a palavra. Tudo depende de quando pegaram esses textos originais de João, que com certeza, e não tem quem me faça mudar de ideia, estava em primeira mão, em hebraico, e depois fizeram a tradução para o grego, porque existem informações em gematria, em outras coisas mais judaicas dentro do texto de João, e que dentro do grego não daria para fazer isso, e a gente percebe, porque a gente vê números, a gente vê informações que isso tem uma outra sequência quando a gente conhece o hebraico e transforma esses números em letras e a gente percebe do que está na Torá, tá certo? Então, com certeza, Yohanan escreveu em hebraico, porque ele era um judeu. Então, vamos lá. Aí você pega aqui e vê como tem várias partículas que você pode utilizar dentro do hebraico, mas que o grego, sendo mais pobre, não dá. Mesmo assim, eles tentaram usar uma riqueza de mostrar quem é Theon e quem é Theos. Deu para entender? Diferenças de poder, diferenças de classificação dentro da própria divindade aí. Então, Theon é para o grande, Theos era para todos aqueles que são chamados deuses. E nós não somos politeístas. Então, nessa realidade, nós temos que observar aqui muito forte o entendimento de que o que é que João, como judeu, estava falando. Ele estava falando de um Deus e de um Senhor, tá certo? E é interessante, e como o Eterno está em nós, pode dizer assim, que o Eterno era Nielson, porque se ele está em mim, ele age através de mim, ele cura pessoas através de mim. Então era Deus agindo em mim, assim como nós já vimos em Atos, que o Eterno é quem cura pela sua mão através dos seus discípulos que estão ali em nome de Yeshua. Quando eu disse nome, não estamos usando aqui alguém que a gente precisa para chegar a Deus. Eu não quero nem complicar um pouco a sua cabeça, porque isso tem duas formas de pensar. Porque Yeshua, quando diz assim, orem ao Pai, falem com Ele em secreto, e Ele responde. Quando vocês pedirem, peçam ao Pai em meu nome. Isso é um conceito judaico, tá certo? Quando eu oro, eu peço em nome daquele que tem mérito, e Ele é o justo, Yeshua, o justo. Então eu posso orar pedindo ao Pai nos méritos em nome de Yeshua, tá certo? Mas veja que Yeshua me manda falar diretamente com Ele. Então, o Eterno me usa em cura quando eu estou aqui pedindo em nome, quando eu estou falando não por mim, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Yeshua. E aí ele age em poder, trazendo cura a essa terra. Mas é a mão de Deus quem cura. Então, quando diz aqui, e Deus era a palavra, o verbo, porque o Eterno é quem fala. E Yeshua é quem age. Deu para entender? Então, eu acredito que eu pude trazer um pouco mais para você entender que o monoteísmo não vai aceitar outros deuses. Há um lugar para Yeshua, que é como sumo sacerdote, como Mashiach, tá certo? Mas para nós, eu repito aqui que Paulo falou, há um só Deus, o Pai. Ele é Deus. E como o próprio Yeshua falou, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. Somente a Ti como o único Deus verdadeiro. E para vocês fica aí, novamente, o texto que nós abrimos, que ele diz,
não há outro Deus além de mim. Shalom a todos vocês e que o Eterno os abençoe grandemente nesse dia. E estude, busque mais informações. Você vai perceber que tudo isso foi planejado por aqueles que já acreditavam em uma trindade e apenas reformularam isso com as pessoas do nosso Deus, com o nosso Mashiach e dentro daquele que é o Espírito do Eterno, porque o Espírito do Eterno não é só um, são 7 Espíritos. Isso está em Apocalipse e está em Isaías 11. São 7 Espíritos e eles pegaram tudo isso e fizeram essa informação, mesclada, jogaram para você acabar acreditando. Veja o que foi determinado no Concílio de Nicéia e no Concílio de Constantinopla. Pegue esses 2 concílios e analise. Precisava haver esses concílios para definir quem é Deus e quem era o Filho, para definir depois quem era Deus, o Filho e o Espírito? Se a doutrina dos apóstolos já estava fechada, já estava determinada, por que eles tiveram que fazer concílios? Para determinar algo para que você hoje, infelizmente, estivesse acreditando e largasse fora, abrisse mão da doutrina dos apóstolos. Que o Eterno te abençoe, te ilumine, te dê saúde e que você possa cada dia mais crescer no entendimento. Se gostou desse vídeo, não deixa de dar teu like e compartilhar, tá certo? E se inscrever no canal se não for inscrito. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom. Porventura não sou eu o Senhor, pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim, e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro.